pessoal, a aula de hoje é SQL. É isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre essa tecnologia de banco de dados que é responsável por fazer todo esse processo do banco de dados funcionar. Então, nós temos aqui o SQL, tá bom? Vocês podem perceber que na área de concurso esse material ele vai cair geralmente vinculado a algum tipo de situação em que ele lhe dá um exemplo de código e você tem que trabalhar. Então eu tenho duas observações aqui para vocês. Primeiro, se você é da área de outra área que não seja computação e você nunca viu isso na vida, perceba que você vai ter que tentar entender como é que é a mecânica disso. Quem já é da área da computação, às vezes fica um pouco mais fácil, mas se atente aos detalhes, porque nas bancas gostam de cobrar esses detalhes. Então hoje é uma aula introdutória a essa questão de SQL, claro que focado para concurso público, tá, gente? Que é um pouco diferente do nosso dia a dia no trabalho com essas tecnologias. Então vamos lá. Esse. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consigo. Eu vou pegar aqui um exemplo do que seria a nossa questão de codificação, tá? Nós temos aqui esse comando aqui principal, e esse comando ele sim está dentro dessa questão do SQL. Então aqui é um comando para criar uma tabela. Deixa eu só voltar aqui para criar uma tabela. Então a tabela ela representa uma entidade, ou seja, quando a gente fala em entidade, nós estamos falando em uma tabela. A tabela entidade. Então a entidade aqui no caso é aluno. Então o aluno ele tem chaves primárias, ou seja, o comando create table ele cria uma tabela. E pode ser que caia nas questões, venha um códigozinho aqui. Então, create table, ele está criando uma entidade, ou seja, uma tabela chamada alunos. E essa tabela ela tem colunas. Então, ela vai ter o ID do aluno, o nome, o curso e a idade. E cada um desses eles tem tipos, ou seja, varchar, que é uma cadeia de caracteres de tamanho 100, varchar de tamanho 50. Esse tamanho é o tamanho de caracteres que cabe ali no campo. Idade é um inteiro e o ID aluno ele é um inteiro e tem um comando aqui de primary key, ou seja, ele é a chave primária dessa tabela. Ele é um identificador único que a cada registro que entra nessa tabela ele vai criar isso de forma única, que não vai se repetir, ou seja, não vai ter dois registros com o mesmo identificador único. Por isso o nome é identificador único, tá? Então a gente tem que lembrar que os conceitos de entidade, que quando a gente fala que nós temos aqui que a entidade, deixa eu copiar aqui e colar que vai ficar melhor. Então, entidade, no nosso caso aí, é alunos, que é a mesma coisa do que tabela. E os nossos atributos, né, da entidade são nossas colunas. Então, nós temos a entidade, que é alunos, e nós temos também os atributos. O que são os atributos? São as colunas. Então, os atributos, coloca aqui, atributos são as colunas. Então, por que é importante isso? Porque muitas vezes, na prova, o que o pessoal tenta confundir? Tenta confundir com entidade, com tabela. Ele começa a jogar com você com conceitos bem diferentes. Colunas. Então, aqui são as colunas
Então, nesse exemplo de código, que é um SQL, você tem um comando, entidade, aqui são os alunos, ou entidade barra, vou colocar assim para vocês, vai ficar melhor, barra tabela. Então, entidade barra tabela é uma, aqui pronto, é alunos, então para você entender nesse código aí. E os atributos são as colunas. E quem são as colunas aqui? Nome, curso, idade e ID aluno. Só que o ID aluno ele é especial, né? Ele aqui era uma primary key, ou seja, o ID aluno aqui ele é um conceito que nós chamamos de chave primária. Chave primária, que é um identificador único, né? A chave primária, ela é um identificador único, que no nosso caso aqui, desse exemplo desse código, é o ID alunos. ID aluno, né? ID aluno. Então, esse ID aluno é a nossa chave primária. Então, esses são os elementos, né, que digamos assim, os elementos principais do nosso código aqui, desse SQL que a gente tem. Então, toda vez que você vê um SQL em alguma questão do concurso, é importante você fazer essa análise. Eu sei que muitas vezes está correria, mas você precisa fazer essa análise, porque o pessoal gosta de jogar com isso com vocês. E que cada linha, ou seja, cada linha dessa construção aqui, que são registros, também podem se chamar de tuplas. Então, são conceitos, né, que você tem. Então, ou seja, os registros que serão resultantes dessa construção dessa tabela, nós podemos chamar de tuplas também. Então, nós podemos chamar de tuplas, ou seja, ou são as linhas, né? São as linhas da coluna, da tabela. Então, nossa tabela é formada por linhas e colunas, né? Então, o resultado de tudo isso aqui, dessa execução, será isso aqui. Então, nesse contexto, nós temos aqui os elementos principais de uma codificação. Então, por exemplo, a chave primária ou primary key, né, ele é um identificador único de cada linha da tabela. Então, esse é o conceito geral de primary key. Nós também temos um conceito de chave estrangeira. Então, o que seria a chave estrangeira? Deixa eu trazer o código aqui para vocês, que eu tenho separado aqui o código. Então, o que seria a chave estrangeira? Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Vou pegar esse código aqui. Então, nós temos um conceito aqui que é de chave estrangeira, que também cai muito em prova. Então, eu só estou dando uma introdução aqui para vocês, tá, gente? Para a gente se familiarizando com isso aqui antes da gente responder questões disso na aula da semana que vem. Mas olha só. Então, nós temos aqui o conceito de uma forma, um formato do código SQL. Nós temos entidade, tabela, aluno, entidade, aluno. Nós temos os registros, que são tuplas, são linhas. Nós temos a chave primária, que é o ID aluno. Temos o atributo coluna, os atributos, né, que são as colunas, que no nosso caso aqui é o ID aluno, o nome, o curso e a idade. E nós também temos o conceito de chave estrangeira, que são os conceitos que mais caem. Então, o que a chave estrangeira, ela é uma referência de uma tabela para outra. O que você quer dizer com isso? Por exemplo, na tabela alunos, nós temos o cadastro de todos os alunos com aquelas informações. Aí imagina que a gente precisa fazer uma matrícula. Aí o aluno ele tem que se matricular em uma outra entidade que se chama matrícula, que lá vai identificar o número da matrícula desse aluno, ou seja, ele vai ganhar uma matrícula. Nós temos
Aí nós temos o ID do aluno, que é o mesmo ID que veio aqui. Olha só essa entidade aqui. Olha essa entidade, essa tabela. Vamos se familiarizando com esses termos, tá? Essa entidade, essa tabela, ela vai ter que ter um identificador. Ou seja, quando eu olhar para os dados da matrícula dos alunos, eu preciso saber quem que é o aluno que está matriculado e gerar um número de matrícula para ele. Então, a chave estrangeira, cadê ela? Na verdade, ela é uma chave primária de outra tabela. Olha só a lógica, gente, olha a lógica. Eu tenho uma tabela aqui de alunos e eu tenho um ID do aluno, que é uma chave primária e é um identificador único, tipo o seu CPF. É um identificador único. A pessoa não pode ter dois CPFs. Então, o que acontece? Essa chave primária, ela é vinculada a essa outra entidade. E essa entidade aqui, ela vai ter o ID aluno, que é esse que vocês estão vendo aqui. E esse ID aluno é um foreign key, ou seja, ele é uma chave estrangeira. Ela é uma chave primária em outra tabela. E veio para essa tabela matrícula para criar um vínculo entre a matrícula e o aluno. Aí, por exemplo, quem que é a entidade aqui? Matrícula. Quem que são as colunas aqui, ou seja, os atributos dessa coluna? ID matrícula, que é uma chave primária. ID aluno, que é um inteiro. Disciplina, que é um varchar, ou seja, um texto. Semestre, também, que é um varchar, você coloca, não sei por que eles colocaram dessa forma, mas tudo bem. Pode ser um texto, pode ser um inteiro, vai depender do seu domínio de dados. E o foreign key, que é a chave estrangeira que ele vincula o ID aluno. Então, automaticamente, quando eu fizer a matrícula, ele vai buscar para saber se o aluno existe. Olha só, legal. Porque o banco de dados relacional, que é esse que a gente está vendo aqui, estamos vendo um SQL, introdução aqui a alguns conceitos do SQL, com foco no banco de dados relacional. Então, no banco de dados relacional, eu preciso saber qual que é a relação, ou seja, qual é a relação da matrícula com o aluno. E eu uso um identificador único e crio essa relação. Ou seja, eu não posso fazer uma matrícula se eu não tiver aluno. A mesma coisa seria uma entidade, imagina que tivesse uma outra entidade aqui, por exemplo, a entidade disciplina. Então, para matricular na disciplina, o aluno precisaria ter o quê? Precisaria ser um aluno, ou seja, ele precisaria existir na entidade aluno, ele precisaria ter uma matrícula, ele precisaria estar matriculado para poder está escrito em uma disciplina. Olha só que interessante. Então, tenta pensar assim. Por exemplo, quando você vai fazer a inscrição do seu concurso, você perceba que na inscrição do seu concurso, você fez um cadastro lá no site da banca. E quando você fez esse cadastro, você está lá numa entidade, se cadastrando em uma entidade lá, por exemplo, concorrentes, né? E nessa, você diz qual é o concurso que você quer fazer. Imagina que tem uma relação ali. Porque imagina só, senão você se inscreve para o concurso, sei lá, Cefaz PI, e na verdade você foi inscrito em outro concurso. Imagina se não existissem essas relações, a bagunça que iria ser na banca, né? Então, por isso que a gente tem essas relações. Então, nós temos alguns comandos básicos que a gente pode fazer, que é dentro do SQL. Então, nós podemos extrair, dentro do SQL, nós temos esse comando create, que ele serve para criar, ou seja, criar as tabelas, que é esse que vocês estão vendo aqui. E nós temos o comando de recuperar essas informações. Aí, para isso, ou seja, imagina que eu tenho um banco de dados criado aqui. Eita, deixa eu só ver se é com Ctrl. Então, para tudo isso aqui, imagina que isso aqui é o meu banco de dados. Vou colocar aqui banco de dados.
Então, com isso, você está com o SQL, é possível você construir bancos de dados. E seus bancos de dados, e você precisa recuperar informação. Então, entenda que eu estou tentando passar para vocês um pouquinho da lógica geral aqui. Vou colocar aqui banco de dados. Tentando colocar para vocês um pouquinho da lógica de como é que funciona, para você não se prender somente à teoria e se perder com a casca de banana. Então, entenda assim, ó, você tem aqui o seu banco de dados, que tem duas tabelas, e você precisa recuperar essa informação. Então, para isso, o comando SQL, que nós já tínhamos ele ali, deixa eu apagar aqui e pegar ele de novo, nós também utilizamos o SQL para recuperar essa informação do banco de dados. Recuperar, atualizar, apagar. Então, o SQL, nós podemos dividir ele aqui, no banco de dados relacional. Nós temos aqui o select. Deixa eu dar uma aproximada aqui maior. Nós temos o select. Nós temos o delete, nós temos o update, nós temos o select, delete, update e temos o create. O create são esses que vocês já viram de criar, por exemplo, create table, tá aqui, ó. Que são esses comandos, create table, tem create view, create database, você pode criar banco de dados. Então, o SQL, ele tem alguns outros comandos também, tá, gente? Mas em termos de comandos principais, é esse aqui. Em termos de comando principais, é esse aqui. Então, quando a gente pega aqui, ó, quando a gente pega, nós temos esses comandos, e esses comandos principais, eles têm algumas funções. Por exemplo, o select é um comando de recuperação, e você vai aqui recuperar uma informação. Eu vou pegar aqui para vocês o que seria esse comando, já deixei separado aqui, que seria mais ou menos assim, esse comando, ó. Isso aqui é um comando de select, tá? Então, esse comando de select, aqui, por exemplo, select nome, curso, não, ele está selecionando o nome das colunas que ele quer, por exemplo, dos atributos nome e curso, from alunos, ou seja, aluno aqui é a entidade, onde, where, né? Onde a idade seja maior do que 21. Então, ele vai só trazer só o nome e o curso de todos os alunos que a idade seja maior do que 21. Então, é esse comando que ele traz. Então, ou seja, o select extrai uma ou mais colunas. Então, por exemplo, deixa eu tentar alterar isso aqui. Se eu quisesse trazer todos os nomes, você iria encontrar todas as colunas, no caso. Você iria encontrar uma solução mais ou menos assim, com asterisco. Ou seja, select asterisco from alunos where idade maior que 21. Onde o select, ele é um comando para extrair uma ou mais colunas. Então, aqui você indica uma ou mais colunas. O asterisco indica todas as colunas. O from, você vai ter que indicar a entidade. Então, o select é a coluna. São as colunas de uma entidade, ou seja, de uma tabela. E você precisa indicar qual que é o nome da tabela. O comando where, ele indica uma condição. Então, ele é um filtro condicional, ou seja, onde a idade seja maior do que 21, que é a condição que nós estamos executando aqui. Então, com isso,
você tem essa possibilidade de recuperar informações. Nós temos o comando, na verdade não era, tem o create, esqueci um aqui, gente. Acabou que passou batido. Nós temos o insert. O comando insert. O comando que é para inserir os dados, né? Como que eu esqueci isso? Nós temos o insert, select, delete, update. O create é um comando de administração, digamos assim. Ele fica aqui, que é aquele comando que vocês viram. Eita. Vamos vincular aqui a minha tabelinha. Select, insert, pronto. E o create. Pronto, ficou aqui, vocês corrigiram. Esqueci o insert. Aí o insert, por exemplo, ele é um comando que você utiliza para adicionar valores. Então, ele tem aqui esse formato que é insert into, que é o comando. Inserir dados aonde? Aí você vai inserir dados Você vai inserir dados na tabela aluno, onde você vai colocar aqui quais dados você quer inserir. ID aluno, nome, curso, idade. Lembrem-se que esse é o comando daqui, ó. ID aluno, nome, curso, idade. Ok? Então, se ele não cumprir o que a tabela exige, dá um erro, tá bom? E muitas vezes as questões é perguntando se deu um erro ou não, tá? Principalmente questões de certo ou errado, né? Então, pronto. Olha só. Insert, into, nome da tabela, as colunas para inserir. E os seguido dos valores, values, onde esse item. Olha só, gente. Deixa eu tentar achar um rabisco aqui. Esse item, ele está se referindo a esse, tá? Maria está se referindo a nome. Maria Silva, né? Engenharia de software, a curso 22, ele está se referindo à idade. Ok? Então, precisa ter essa arquitetura, precisa ter esse formato, porque senão não dá certo. Pode ser que não seja necessário adicionar aqui essa chave, a chave primária, mas para não precisar adicionar a chave primária, ela tem que estar com uma função de adição automática, tá? Se ela tiver com essa função de adição automática, você não precisa colocar de forma explícita o valor da chave primária, porque ela vai pegar automaticamente um valor ali para você. Ah, professor, como é que eu vou saber disso? Aí você tem que analisar como é que foi o processo aqui, ó, de construção, tá bom? O processo de construção da sua tabela. Então, você precisa ter isso em mente e saber que existe essa possibilidade. Por exemplo, pode ser que na questão o pessoal não omita isso aqui. Ah, vai estar errado? Aí você vai ter que analisar bem a questão e saber se o número está sendo colocado de forma automática, tá bom? Então, o insert adiciona esses registros, tá bom? Na tabela. Então, tudo isso aqui é para fazer o insert, isso aqui é para fazer o select. Então, a gente tem esses dois comportamentos. Então, o insert é esse que vem bem para aqui, deixar aqui, pra vocês verem as setas quando vocês forem rever o vídeo, tá? Tá, ok. Então, deixa eu dar um Ctrl, reduzir aqui. Beleza, ok. Então, nós temos, eu vou até o delete, mas nós temos aqui o update. O update, ele serve para atualizar uma informação. E aqui está a grande sacada da chave, né? Da chave
primária do identificador único. Imagina só, gente. Eu preciso atualizar uma informação. Eu quero fazer um update, ou seja, atualizar a informação de um aluno que a idade dele seja igual a 23, atualizar a idade dele, agora não é 21, é 23, onde o ID dele seja igual a 1. Poderia ser seu CPF. Imagina lá o cadastro que você fez numa banca. Aí você colocou sua informação errada, sei lá, sua profissão, seu endereço, seu e-mail para você receber o comunicado lá da sua aprovação. Então, o que você faz? Você tem que atualizar. Quando você atualiza, ele verifica seu identificador único, sei lá, seu CPF, por exemplo. Ah, esse é o CPF 1? Então, update, aluno, set. Você vai setar. Eu quero atualizar o quê? O que eu quero atualizar? A idade, o e-mail, a informação que você quer, que é um atributo. Então, você vai atualizar ele. Onde o quê? Qual é o condicional? Where? Condicional. Onde o condicional seja igual ao valor que você deseja. Ou seja, o ID do aluno, o CPF do aluno. Geralmente, isso necessita ser um identificador único, tá bom? Geralmente. Porque senão você vai atualizar aleatoriamente. Imagina só que eu não coloque um identificador único. Eu quero atualizar todos os e-mails onde a idade da pessoa seja maior do que 23. Então, todo mundo que tiver aquele maior do que 23 anos vai receber um e-mail lá diferente. Vai ser atualizado o e-mail dele. Seria uma atualização errada, porque você atualizaria o e-mail de todo mundo em vez de ser de uma única pessoa. Olha só a complicação. Por isso é importante a chave única, para você identificar. No nosso caso aqui, é o ID aluno. Poderia ser CPF, lembre-se, único. Chave primária, único. Chave primária, único. Entendeu? E o delete é o para deletar. E a chave primária também tem seu valor aqui. A chave primária também tem seu valor aqui para isso. Ó. No delete, aqui, é delete from, de onde eu quero deletar? Eu quero deletar da tabela alunos, onde o ID aluno seja 1, ou seja, a gente atualizou aqui ele e agora aqui a gente está apagando e ele vai deixar de existir nesse banco de dados. E já fica a dica, não existe Ctrl+Z, ou seja, depois que você apaga um registro de banco de dados, a menos que você tenha um backup, você não consegue apagar esses registros. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês esses comandos básicos, tá bom? No próximo vídeo sobre esse tema, nós vamos responder questões sobre ele. Então, espero que Deus abençoe você e família. Tudo de bom e bons estudos e muito obrigado.